Na aula de hoje vamos aprender a fazer esse lindo suplá com este acabamento super legal, bem fácil de fazer. Para você que é iniciante, vai conseguir fazer essa peça muito tranquilamente. Então vem comigo, eu sou Fabi Didan e vamos crochetar juntas. Para a gente fazer esse suplá lindo e maravilhoso, eu vou utilizar aqui o fio Bela com 2 cabos. Vou tirar um fio de dentro e outro de fora, tá? Que eu gosto de trabalhar com o fio também dessa maneira. Esse aqui é o fio Bela da Pinguim. O tex desse fio é 370. Deixa eu focar aqui para poder você conseguir visualizar. O tex do fio é 370. E essa daqui é a cor gerânio. Você pode estar fazendo esse suplá também com o fio barroco 6, barroco 4 ou até mesmo com o barbante. A única diferença é que você pode ser que precise aumentar uma carreirinha ou não. Então, o começo do nosso trabalho, a gente vai começar assim, ó. Posiciono o meu fio aqui dentro da minha mão, posiciono no meu dedo. Vou fazer o meu anel mágico, eu faço assim, ó. Eu ergo esse fiozinho aqui pra cima e giro ele pro lado esquerdo, que é o lado da minha mão. Girei pro lado esquerdo, segurei um ezinho aqui aberto. Seguro aqui, ó, com o meu dedo para não escapar. Entro com a agulha aqui por cima e arrasto meu fiozinho aqui para dentro. E eu deixo o meu anel aqui aberto. Travo com uma correntinha. E fica desse jeito aqui. Parte menorzinha aqui para dentro. E a gente vai trabalhar em cima desses 2 fios. Subo mais 2 correntinhas para representar minhas 3 primeiras correntinhas. Agora eu vou subir, vou fazer um total de 13 pontos altos. Com essas 3 correntinhas, vai somar 14 pontos. Então, sempre as minhas 3 primeiras correntinhas que eu faço, eu conto como ponto. Então, dou uma laçada, porque é ponto alto. Venho aqui dentro do anelzinho, olha, bem aqui dentro. Busco o meu fio e trago aqui na frente. Fico com 3 fios na agulha. Para quem tá começando, eu vou fazer um pouquinho devagar só esse início, tá? Mas para você que já tem o domínio, você vai fazer aqui dentro desse anel mais 13 pontos para inteirar 14 com a correntinha. E você que tá começando agora, fica aqui comigo, que vamos fazer esse anel, essa primeira correntinha, essa primeira carreira juntas. Então, fiquei com 3 laçadas na agulha, vou laçar o fio do novelo e vou passar por dentro dessas 2 alças aqui, ó. Então, o meu gancho virado para a posição que eu tenho que arrastar o fio, passo por dentro de 2 alcinhas. Laço e passo dentro das outras 2. Finalizei aqui o meu ponto alto. Então, laço, vou lá dentro do anel novamente, pego o fio, trago na frente. Pego a laçada, passo, ó, seguro aqui para eu ajudar a minha passada da minha agulha. Ergue um pouquinho, laça, passa dentro dos outros 2. E aqui a gente vai trabalhar um total dentro do anel, contando com as 3 correntinhas, 14 pontos altos. Então, vou fazendo aqui os 14 pontos altos. Detalhe, tá vendo esse fiozinho que fica sobrando aqui? Eu passo junto com ele, olha. Passo junto com ele, na hora que eu entro com a agulha, parece que assim, eu acabo escondendo ele aqui, porque na hora que eu terminar de fazer os meus 14 pontos, é ele que eu vou puxar para fechar o anel. Então, não deixa ele se perder no meio dos pontos altos que você estiver fazendo. Então, vai seguindo fazendo o ponto alto, tenta colocar eles na mesma altura. Olha, eu vou fechar aqui um pouquinho o anel, para poder facilitar para eu segurar a peça. E vamos dando a volta aqui fazendo o ponto alto. Vou fazer mais um ou mais 2 e vou parar para contar, para ver quantos pontos eu já tenho aqui. Então, vou erguer ele um pouquinho, ó, vou dar uma puxadinha aqui. Vou contar. Como que eu faço para contar meus pontos?
Aquelas 3 correntinhas que começamos está aqui, ó. Então, meu primeiro ponto tá aqui. Cada gominho desse daqui, ó, é um ponto feito. Ou cada correntinha dessa que aparece aqui em cima é um ponto feito. Então, veja qual é a melhor forma de você contar. Então, eu já tenho um aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá faltando apenas um ponto alto aqui dentro do meu círculo mágico. Muito bem. Só um detalhe que eu esqueci de falar no começo, como que eu peguei o fio para eu trabalhar com 2 cabos. Eu tirei um fio daqui de dentro do novelo e o outro aqui por fora. Juntei as 2 pontas e comecei a trabalhar com as 2 pontas juntas. Muito bem. Vou puxar aqui o meu círculo para eu fechar. Puxa bastante. O fechamento tem 2 jeitos de fechar. Tem aquele fechamento tradicional, que você vai contar 1, 2, 3. Embaixo da 4ª correntinha, você leva a agulha, busca o fio e já passa dentro da alça que tá na agulha. Esse é o fechamento tradicional, que é o chamado fechamento com ponto baixíssimo. O outro jeito de nós fecharmos a nossa carreira é nós soltarmos a agulha daqui do fio, elevar ele um pouquinho, vai achar o segundo ponto, vai ser no mesmo lugar, ó, na 4ª correntinha, só que eu vou entrar com a agulha por trás, lá por trás da minha peça. Vou encaixar o que eu soltei daqui, ó, na ponta da agulha e vou levar esse fiozinho aqui pra trás. Encaixa as 2 direitinho, eleva ele ali pra trás. Arruma aqui assim, deixa eu deixar a agulha aqui, ó. Puxa o fio que vem do novelo pra ajustar essa laçadinha que fica aqui. Então, esse é o fechamento perfeito que nós iremos fazer nessa peça. Se você consegue fazer melhor o fechamento com ponto baixíssimo, pode seguir, mas ele fica com uma marcação muito visível. Então, eu prefiro fazer o meu fechamento desse jeito que eu fiz aqui. Só recapitulando, ó. Então, eu solto o meu fio da agulha, venho aqui por trás, ó, identifico aqui o meu segundo ponto, bem na correntinha, ou conto 1, 2, 3 na 4ª correntinha. Por trás, eu entro com a agulha, encaixo o meu fio na ponta da agulha e levo ele ali para trás. Ajusta o fio, permaneço com o meu fio aqui na agulha e dentro dele mesmo, ó, da mesma base onde eu puxei o fio para trás, eu vou entrar novamente, laço o meu fio e trago para frente. Vou laçar e fazer um ponto baixo e subir uma correntinha. Meu primeiro ponto alto da próxima carreira feito, na base em que ele já tem que ficar, ok? Essa carreira, nós vamos fazer a carreira do aumento. Então, se nós tínhamos 14 pontos aqui embaixo, cada base daqui de cima vai receber 2 pontos, então vai ficar essa carreira com 28 pontos. Então, eu volto aqui, ó, no mesmo lugar onde eu subi o meu primeiro ponto e vou colocar outro ponto alto. Desse jeito. Próxima base está logo aqui, ó. O que é a base? É essa correntinha que fica aqui. Na sequência, ó. São os pontos de base. Então, eu laço, vou na próxima base e faço o meu segundo aumento. Ou seja, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Desse jeito. Vou fazer assim todas as bases apenas nessa carreira. Então, 2 pontos altos no mesmo lugar, isso chama-se aumento, tá? Então, no total, eu tenho 14 bases. Eu estou fazendo, então, 14 aumentos, onde cada uma das bases está recebendo 2 pontos no mesmo lugar. Vai ficando assim, ó. Dá pra ver nitidamente que tem 2 pontos, olha aqui pelo fundinho, que tem 2 pontos na mesma base. Então, eu vou terminar de rodar a minha base e chego aqui para fazer novamente o fechamento com você, que é a mesma coisa que fizemos na carreira anterior.
Chegando aqui no final da minha carreira, eu ainda tenho esse último ponto de base para eu poder fazer o meu último aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo espacinho. Solto o fio da agulha, elevo ele um pouquinho e vou fazer minha conferência. Eu tenho que ter 28 pontos nessa carreira. Então, aqui eu já tenho 2 nos primeiro ponto de base. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28 pontos. Chegando aqui no final, eu vou soltar o fio da agulha, aquele fechamento, que a gente vai fazer esse fechamento em todas as nossas carreirinhas. Então, vou localizar aqui, olha, o meu segundo ponto. Deixa eu ajustar assim para você ver que eu tenho 2 pontos aqui, ó. Tenho o primeiro, tenho o segundo. 2 formas de achar. Essa correntinha que fica logo aqui em cima, a próxima, que vai bater bem em cima do segundo ponto. Então, eu venho aqui por trás, abraço a minha correntinha, encaixo meu fio no gancho e levo ele aqui para trás. Diminuo a minha laçadinha, ó, só puxar que a gente diminui a laçada. Ajusta, porque essa daqui é a base do último ponto. Agora eu vou entrar no mesmo lugar, ó, não tira, a agulha permanece ali. Eu vou entrar aqui no mesmo lugar aonde eu puxei o fio para trás. Então, eu entro aqui embaixo, trago o fio para frente, pego a laçada, fecho um ponto baixo e subo uma correntinha. Primeiro ponto feito. Essa carreira aqui agora, nós vamos intercalar os nossos pontos de aumento. A gente vai fazer um ponto alto sozinho e vamos fazer um aumento. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto, na próxima base eu vou colocar um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto sozinho, um aumento. Intercalando quer dizer que eu vou alternar. Então, eu fiz um aumento, agora eu vou fazer um sozinho. Ponto alto. Fiz o sozinho, agora eu vou fazer o aumento. O aumento são 2 pontos altos no mesmo lugar. E vai ficando desse jeito, a gente vai fazer a nossa carreira toda desse jeito, alternando os pontos. Um fica sozinho e o outro fica 2 no mesmo lugar. Então, vamos fazer a nossa volta e eu venho fechar novamente a carreira com você. Chegando de novo aqui no final da minha carreira, vou fazer meus pontos aqui na minha última base. A minha última base dessa carreira recebe um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar, porque eu comecei com um ponto sozinho, então é evidente que eu tenho que terminar com um aumento, para poder realmente fazer a intercalada certinha, né? A alternância dos pontos aqui certinho. Solto meu fio, venho aqui no segundo ponto alto, né, do início, acho aquela minha correntinha e levo o meu fio lá para trás. Levando lá para trás, eu entro no mesmo lugarzinho, trago o fio na frente, faço um ponto baixo, seguido de uma correntinha. Primeiro ponto alto feito. Nessa carreira agora, a gente vai dar uma distância a mais dos nossos pontos de aumento. Percebe que na primeira carreira, colocamos os pontos de aumento um do lado do outro. Nessa carreira, a gente já deu uma distância de separação de um ponto que fica sozinho entre os aumentos. E nessa carreira, a gente vai dar uma distância de 2 pontos altos que ficam sozinhos antes de fazer o aumento. Então, na prática, vamos lá. Temos aqui o nosso primeiro ponto alto sozinho, vamos para a próxima base, vamos fazer o nosso segundo ponto alto que fica sozinho. Temos 1, 2, agora vamos fazer o nosso aumento. Fizemos o nosso aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar, vamos voltar a intercalar com 2 pontos altos sozinhos. Nessa carreira, nós começamos fazendo a nossa carreira com os pontos altos que ficam sozinhos, mas vai ter carreiras ali para cima que nós iremos começar a carreira com o nosso aumento. Por quê?
porque eu não quero que os nossos aumentos fiquem exatamente em cima dos aumentos da carreira anterior, eu quero que fique um ponto antes. Então, aqui é meu ponto antes, olha, da carreira anterior desse aumento, eu joguei o aumento em cima dele. Por coincidência, essa carreira bateu certinho quando eu começo com os pontos que ficam sozinhos. Mas na carreira de cima já não vamos ter a mesma sorte. A gente vai chegar lá e eu vou mostrar para você como que a gente vai iniciar a nossa próxima carreira, para que o aumento ele caia sempre um ponto antes do aumento da carreira anterior. Então, vamos seguir aqui a nossa carreira, colocando 2 pontos altos sozinhos, cada um num pontinho de base, seguido de um ponto de aumento, que são 2 no mesmo lugar. Eu vou adiantar a carreirinha e eu já volto. Já finalizei aqui a minha carreira, deixa eu só ajustar isso aqui. Já finalizei aqui a minha carreirinha, já subi com o meu ponto alto. E agora, lembra que eu falei na carreira anterior que o nosso ponto de aumento é sempre um ponto antes do aumento da carreira anterior? Então, agora é o momento. Então, você sobe com o seu ponto alto. Deixa eu subir com esse ponto alto novamente, para fazer de novo junto com você. Joguei para trás aqui o meu fiozinho, né? Entro dentro da mesma base aonde eu joguei o meu fio para trás. Trago para frente, laço, faço um ponto baixo, seguido de uma correntinha. Meu ponto alto tá aqui. Então, eu vou voltar no mesmo lugar e vou jogar um outro ponto alto, porque essa nossa carreira, nós estamos começando com um ponto alto, porque eu estou bem aqui aonde eu disse para vocês, olha, um ponto antes do meu aumento da carreira anterior, justamente para os aumentos não bater um em cima do outro. Na carreira anterior, nós fizemos 2 pontos de separação entre os aumentos, ok? Nessa carreira, nós iremos fazer 3 pontos de separação antes do aumento. Então, olha como que é legal a construção dessa base circular perfeita. A cada carreira que nós construímos, nós vamos dar uma distância de um ponto a mais. Na primeira carreira, na segunda, né, carreira, nós demos a distância de 1 ponto entre o aumento. Na terceira carreira, demos a distância... Terceira não, na quarta carreira. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quarta carreira, nós demos a distância de 2 pontos antes de fazer o aumento. Nessa carreira, nós iniciamos com o aumento, mas agora a gente vai fazer 3 pontos de separação do próximo aumento. Na próxima carreira, 4 pontos de separação. Na próxima, 5 pontos de separação. E assim por diante. Eu gosto de quando chega mais ou menos ali na altura da 7ª carreira, contando desde o comecinho do meu linho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu gosto de, na 7ª carreira, eu não fazer aumento nenhum, tá? Para dar uma equilibrada, mas ainda assim a nossa base está bem retinha aqui em cima da mesa, tá? Então, eu gosto de fazer essa 7ª carreira sem aumento nenhum, para manter esse equilíbrio da minha base reta. Então, vamos fazer aqui essa carreira, fazendo agora 3 pontos altos de separação entre o aumento, que são os 3 pontos altos que ficam sozinhos, ó, comecei com o aumento, então aqui eu vou terminar com um ponto. Detalhe, esse pontinho aqui, ó, é a nossa última base, ele tá encolhidinho aqui, que é o nosso, onde a gente fechou, mas ali é a nossa última base. Então, fizemos o aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento novamente. Agora, vamos intercalar com os 3 pontos sozinhos, seguido de um aumento. O aumento sempre é 2 pontos na mesma base. Então, vamos fazer essa carreira. Eu vou adiantar a próxima carreira, que a próxima carreira são 4 pontos sozinhos e um aumento. Vou mostrar para vocês onde nós iremos começar. Você vai começar com aumento, você vai começar com um ponto sozinho, mas vocês já conseguiram assimilar quando que o ponto começa sozinho e quando que eu posso começar com o aumento, tá? Ficou na dúvida? Volta o vídeo um pouquinho, vê de novo o que eu disse a respeito, por que que eu iniciei essa carreira com aumento, você vai entender.
E eu já vejo você daqui a pouco. Cheguei aqui ao final da minha carreirinha dos 3 pontos e um aumento, tá? Só para mostrar para vocês, olha, que aqui eu tenho um aumento, tenho os 3 pontos e vou fechar, porque aqui na frente eu já tenho o aumento que a gente iniciou com ele. Então, fechamento, mesma coisa. Acha aqui o segundo ponto, ó, se você olhar aqui por cima, vai dar, contar, né, essas correntes que ficam aparecendo aqui, ó. 1, 2, na terceira correntinha. Que cai bem em cima do segundo ponto, você vai jogar o seu fio para trás. Diminui a laçadinha para ajustar. Volta no mesmo lugar aonde você entrou. Pega a laçada atrás na frente. Pega novamente, fecha um ponto baixo e sobe uma correntinha. Agora, vamos analisar como é que vai ser o início da nossa carreira. Olha aqui, eu tô em cima do aumento, olha. Então, eu não começo com aumento. O meu próximo aumento está aqui. Então, o meu aumento que vai entrar nessa carreira vai ser esse ponto antes aqui, olha. Então, aqui está o aumento. Então, o antes entra o meu aumento. Então, deixa eu ver quantos pontos vai dar até lá. 1, 2, 3. Só que essa nossa carreira é de 4 pontos e um aumento. Ah, o que eu vou fazer com o quarto ponto? Na hora que você estiver fechando a carreira, o seu quarto ponto vai entrar aqui, na hora de fechar a carreira. Então, aqui nesse começo, você vai fazer os seus 3 pontos. Porque aqui já é o aumento, tá? E o quarto ponto que a gente precisa, ele vai vir aqui quando eu estiver finalizando a minha carreirinha. Então, essas observações têm que ser feitas nessa base circular ou em qualquer base circular que você estiver fazendo, justamente para que os aumentos não caiam um em cima do outro, sempre um ponto antes. Então, fiz o aumento e agora eu vou fazer os 4 pontos, que é o que a carreira está pedindo, né? Então, fiz 2, 3... e o quarto. Fiz o quarto ponto, olha. Agora, olha onde eu já estou, na hora de fazer o aumento. Porque na carreira anterior, tem um aumento aqui perto dele. Então, faço o meu aumento. Então, 4 pontos altos. 1, 2, 3. E pega sempre aqui, ó, na correntinha, tá? E o quarto ponto. Cheguei novamente na hora de fazer o aumento. Então, vou rodar esta carreira todinha dessa forma, com 4 pontos e um aumento. Deixa eu ver qual carreira que eu estou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, estou na 6ª carreira com aumento. A próxima é a minha 7ª carreira. Na minha 7ª carreira, eu não vou colocar aumento nenhum. Vou colocar ponto sobre ponto. Voltei aqui com você só para poder fechar contigo essa 6ª carreira. Fiz o meu aumento aqui e eu ainda tenho o meu último ponto de base, que é a junção dos meus 3 que eu fiz aqui no meu começo. Então, eu tenho 3 com mais 1, 4. Se o seu bateu certinho, assim, igual o meu, pode continuar, que tá tudo ok. Então, fechamento, como a gente tem feito nas demais carreiras, faz um baixo, sobe uma corrente. Agora, eu vou colocar apenas ponto sobre ponto. Então, em cada ponto de base, eu vou colocar um ponto alto. Não vou fazer aumento em nenhuma carreira, em nenhuma base. Na carreira seguinte, aí eu entro com o aumento de onde eu parei essa carreira anterior. Então, se eu parei com 4 pontos e um aumento, a próxima carreira eu vou colocar 5 pontos e um aumento, observando aonde eu parei na carreira anterior, para que o aumento siga a mesma proporção que a gente vinha seguindo antes, sempre um ponto antes, tá? Então, vou rodar aqui simples, olha que linda que tá ficando nossa base, bem retinha, né? Isso aí, vamos lá. Enquanto eu faço o meu, você faz a sua carreira.
Fiz aqui toda a minha volta. Ele já vai pegando um tamanho bem bacana, né? Que já não vai cabendo aqui no meu espaço. Mas fiz toda a minha volta. Você vai ver que ele vai ficar assim um pouquinho repuxando, mas é normal, porque agora a gente vai voltar com os nossos aumentos, tá? Então, vamos só analisar onde que nós estamos aqui para começar e colocar o aumento no lugar certo. Vamos olhar essa carreira de baixo aqui, onde nós aumentamos, olha. Se você olhar a direção desse ponto, por exemplo, se eu tivesse nessa carreira anterior aqui, ó, meu aumento tá aqui e eu tenho esse ponto. Aqui entraria um aumento, certo? Ó, esse ponto é o mesmo desse daqui, aqui entraria aumento. Isso significa que nós vamos ter que iniciar essa carreira com um aumento, porque aqui o nosso ponto que a gente está parado aqui, que a gente subiu, está na mesma direção. Então, aqui a gente volta, coloca mais um ponto alto, para a gente começar a nossa carreira fazendo o aumento. E aqui na carreira de baixo, nós tínhamos feito cadê? Tínhamos feito 4 pontos de separação antes do aumento. Então, essa carreira agora é com 5. Então, fiz o aumento, vou fazer 5 pontos de separação. Vou para a próxima casinha. 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui 5 pontos altos e vou fazer um aumento. Então, 2 pontos na mesma base. E vou intercalando. Então, repito os meus 5 pontos altos. E depois eu faço o aumento novamente e vou trabalhando assim até chegar no final da minha carreira. Deixa eu só voltar, pronto. E vou fazer aqui o aumento. Ok? E vamos fechar com os 5 pontos aqui. Então, vamos rodar essa carreira, vou fazer e eu já volto com você. Finalizei aqui a minha 8ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei minha 8ª carreira. E vamos fazer aqui agora a nossa 9ª carreira. A 9ª carreira segue a sequência. Eu estava fazendo 5 pontos altos aqui embaixo, agora eu vou fazer 6 pontos altos e um aumento. Então, eu sigo, olha, eu começo bem aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu numa carreira aqui para trás, que o nosso último ponto desse bloco de 6, vou fazer quando eu estiver fechando a carreira. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5, porque agora aqui é o meu aumento, olha, um ponto antes do aumento da carreira anterior, então eu faço um aumento, quando eu estiver fechando, eu coloco o meu 6º ponto. Então, faço o meu aumento e continuo fazendo minha sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Analiso, ó, tá aqui o meu ponto que eu vou fazer o aumento, tá no lugar certinho, então, só seguir. E vou dar toda a volta, eu volto com você, fazendo a nossa última carreira, que é a nossa 10ª carreira, sem aumentar ninguém. Muito bem, cheguei aqui ao final da minha 10ª carreira. Na minha 10ª carreira, eu fiz ponto sobre ponto, não aumentei ninguém, tá? Concluí aqui a 10ª carreira. Abre a sua peça numa base reta, tá? Para poder os pontos encaixar no lugar certinho e ela manter o formatinho da base reta. A minha base, ela está com 30 centímetros até aqui. É um tamanho que eu acho legal para gente que vai fazer 2 carreiras aqui ainda mais, ou uma
uma carreira completa, porque a próxima carreira nossa aqui são de alças, que a gente vai preparar para receber o nosso bico, o nosso leque. Então, eu acho que é uma base de um tamanho razoável. Se você for fazer um bico maior, aí eu geralmente deixo a minha base com 28 centímetros, ou seja, 27, 26,5, porque aí eu vou parar na carreira anterior. Tudo bem? Vou fazer só 9 carreiras e não 10. Como aqui eu vou fazer um bico menor, um bico pequeno só de acabamento, então eu paro na minha 10ª carreira, tá? Nessa carreira aqui agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a nossa carreira apenas de alças. Então, eu vou entrar aqui normalmente, ó, vou fazer o meu ponto baixo na primeira, né, como se eu fosse iniciar meu ponto alto, mas agora eu vou fazer um cordão de corrente. Vou contar esse aqui como minha primeira corrente. Então, vou fazer 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 correntinhas, vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, vou entrar fazendo um ponto baixo. Faço 5, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, conto 1, 2, no terceiro ponto eu faço um pontinho de base, tá? Eu fiz anteriormente pegando no quarto pontinho de base, mas eu achei que ficou repuxando pouquinha coisa, me incomodou esse pequeno repuxo que deu, aí eu desmanchei tudo e estou fazendo aqui, né, pegando uma alça antes, que eu creio que vai dar super certo agora, melhor ainda, tá? Se você fez, achar que tá muito juntinho o seu e quiser testar, pegando no quarto pontinho de base, pode pegar, tá? Mas eu achei que ficou repuxando um pouquinho, então por causa disso eu voltei e fiz pegando agora no primeiro, segundo, no terceiro espacinho e vamos trabalhando aqui nossas alcinhas por toda a volta. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu preciso ter em todo o meu contorno dessa minha base circular um número par de alças. Então, quando eu estiver chegando aqui assim, mais ou menos, eu vou contar para ver qual ajuste que eu vou ter que fazer aqui no final para encaixar o meu número par de alças, tudo bem? Então, eu vou fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 1, 2, no terceiro, faz um pontinho baixo. E a gente vai trabalhando assim toda a volta e eu já retorno aqui com vocês quando chegar bem aqui. Cheguei aqui na minha volta, faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos para eu terminar aqui a minha carreira. E eu estou até aqui com 34 alças. Então, aqui dentro desses 7 pontos, eu tenho que encaixar 2 alças. Porque se eu encaixar 3 alças, que daria se eu colocar de 3 em 3 aqui meus pontos baixos para poder ir fechando as alças, ia ficar com 37, 39, não, eu tô com 30 e... Deixa eu contar de novo, que eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, eu vou ficar com 36 alças, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer as minhas 5 correntinhas, aliás, vou fazer 6 correntinhas, vou aumentar uma correntinha aqui, vou contar ao contrário, porque eu vou dividir ao meio praticamente isso daqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, aqui, ó. Nesse ponto, eu vou jogar meu ponto baixo, para daqui eu vim formar minha última alça. Então, eu pulei 1, 2, 3, aqui, então, eu entro no quarto ponto de base e faço o meu ponto baixo. E sobraram 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu vou fazer o meu fechamento da seguinte forma: vou fazer 2 pontos, 2 correntes, vou laçar e vou fechar com um ponto alto aqui, porque eu quero começar a minha próxima carreira no meio da minha alça. Então, eu fazendo dessa forma, eu consigo isso. Então, faço 2 correntes, não preciso nem contar, porque é a minha última alça, então eu venho aqui, ó, no pezinho da onde eu iniciei a minha carreirinha,
pego o fio, trago na frente e vou fazer um ponto alto. 1 e tiro 2. Eu já fico com a minha agulha praticamente aqui no meio da minha alça. Entro novamente, pego o fio e trago na frente, laço e faço um ponto baixo para eu começar a minha próxima carreira. A próxima carreira a gente vai intercalar da seguinte forma: essa primeira alça a gente vai deixar com esse ponto baixo. Na próxima alça a gente vai jogar um total de 10 pontos altos. Então, eu laço, vou direto dentro da próxima alça e faço 10 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu soltar meu fio, 8, 9 e 10. Fiz os 10 pontos altos na próxima alcinha, olha. Aqui tá a primeira que eu comecei, fiz um baixo, aqui eu fiz 10 altos. Na próxima alça, eu vou direto, entro dentro da alça, trago o fio na frente e fecho um ponto baixo. Próxima alça, laço e vou fazendo 10 pontos altos. Então, percebe que nessa carreira a gente vai intercalar. Em uma alça, a gente vai colocar um ponto baixo, na alça seguinte, 10 pontos altos. Na próxima, um ponto baixo, na seguinte, 10 pontos altos. E vai intercalando assim, dessa forma, até a gente dar toda a volta na nossa circunferência. Chegando aqui no final da minha carreira, olha que lindo que ele vai ficando, todo retinho, tá? Em cima da nossa base. Cheguei aqui na minha última alça com os meus 10 pontos altos e vou travar um baixíssimo bem aqui, olha, nessa base aqui, em qualquer lugarzinho que você encontrar, você vem, puxa o fio e trava um baixíssimo. Faz uma corrente, corta o fio e puxa para cima. E trava ali. Pelo lado avesso, você vai trazer esse fio aqui para trás. Separa um do outro, se você está usando 2 fios como eu. Se você não estiver usando, tem como você separar também o fiozinho que você está usando. Separa no meio do fio, tá? E amarra aqui uns 2, 3 nozinhos. Primeiro, você não amarra nem o segundo, nem amarra muito apertado. Aí, o terceiro, você já dá uma puxadinha a mais para ele travar ali. E corta o seu fio. Não precisa passar cola, nada disso, porque ele não vai soltar, tá? Muito bonito. Vamos medir para ver que tamanho que ficou total agora? De uma alça na outra, olha. Deixa eu medir daqui pra cá. Olha, nós ficamos com um suplá de 35 centímetros. Deixa eu ver quantos centímetros tinha aqui nessa base. 30 centímetros. Dessa 10ª carreira até aqui, 30 centímetros. Daqui pra cá, ficamos com um suplá de um tamanho de aproximadamente 35 centímetros e meio, quase 36, um tamanho muito bacana, muito bom, tá? Agora, vamos fazer as nossas finalizações. Primeira finalização que a gente vai fazer, eu vou usar esse fio aqui, que é o fio natural da Círculo, é o amigurumi, tá? Esse fio, só para poder fazer esse acabamento. Você pode utilizar o fio encanto, sem ser aquele slim, o encanto tradicional, o encanto normal, para fazer esse acabamento aqui. Então, posiciona o fio na sua mão. Vamos entrar primeiro nessa base, depois a gente vai fazer essa daqui. A mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui, tá? Então, vou entrar aqui em qualquer lugarzinho, vou entrar, vou pegar o meu fio e trazer ele aqui pra frente. Entro na base do lado, pego o meu fio que tá lá em cima do meu dedo e faço um baixíssimo. Então, agora você vai ter que controlar, segurando o seu fio aqui no seu dedo, olha. Entra na próxima base, pega o fio que tá lá em cima da sua mão, traz na frente e já passa em cima da alça que tá na agulha, fazendo ponto baixíssimo.
Aí, você vai trabalhar fazendo o baixíssimo por toda a extensão, respeitando a largura que tá o seu ponto, ou seja, que tem essa correntinha sua aqui em cima. Se ela tiver mais ajustadinha, vai fazer ajustadinha, mas não muito ajustada, né? De forma que apareça essa corrente, tá vendo? A corrente do baixíssimo tem que aparecer. E a gente vai trabalhar assim por toda a volta. O que eu peço, assim, a dica que eu dou? Controle a laçada que tá na agulha. É ela que vai determinar se o seu ponto vai ficar frouxo ou apertado, tá? Então, só controlar o fio que está na agulha. E a gente vai fazer em toda a volta até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final da minha carreira do baixíssimo. Faltando esse último ponto pra gente finalizar, o que eu faço? Eu corto o fio, puxo ele pra cima. E agora eu vou fazer a minha última trança. Então, vou localizar aqui minha primeira correntinha e vou passar com a agulha por baixo das duas perninhas, abraço a minha laçadinha e passo ela toda pro lado de cá. Ajusto ela aqui e eu vou trazer essa laçada aqui, ó, pra dentro do meio dessa correntinha. Então, eu venho lá por trás com a agulha, entro com a agulha no meio da corrente, abraço o meu fio e levo ele lá para trás. Puxo ele todo lá para trás e vou arrumar agora aqui a minha correntinha, ó, para ficar todo mundo certinho aqui, bonitinho. Para fazer esse último acabamento. Aqui pelo lado do avesso, eu vou apenas amarrar esses dois fios aqui. Então, eu vou trazer esse fio mais para perto e vou amarrar um no outro. Não precisa colar, apenas dê uns 3 nozinhos bem dados, bem firmes, que não vai soltar. Vou amarrar mais uma vez. Muito bem, travei e eu corto aqui o meu excesso de fio. E vai ficando desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer a minha última finalização, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer em toda essa beiradinha aqui, tá? Então, vou pegar o fio. Esse zoom que vocês estão escutando aí no fundo é um internauta, assim, sabe? Que adora os meus trabalhos, então ele fica fazendo um no fundo do meu vídeo. Então, começa aqui novamente e vai fazendo a mesma coisa aqui nessa carreirinha de cima. E finaliza do mesmo jeito que finalizamos essa carreira anterior, tá? Então, deixa eu começar aqui de novo, que eu acho que eu introduzi o fio muito rápido. Ó, entra em qualquer lugarzinho, trago o fio pra frente. Entro no próximo pontinho de base e já continuo, né, ou começo fazendo aqui os meus pontos baixíssimos. E vou dando toda a volta, ponto por ponto, olha. Vou passando por todas essas correntinhas aqui, ó, mas por baixo da correntinha, pegando toda a volta. Chegamos ao final aqui da nossa peça, do nosso suplá. E ele foi ficando desse jeitinho aqui. Deixa eu terminar de arrematar esse fio. Já fiz os nozinhos. Agora é só cortar. E ele ficou dessa forma aqui o nosso acabamento, tá? Lembrando que você pode utilizar um fio dourado para poder fazer aqui esse acabamento. Total, ele ficou com 35 centímetros, 34 centímetros, tá batendo aqui 34, deixa eu ver se é isso mesmo, 34,5. Então, 34, 35 centímetros é o tamanho que ficou o nosso suplá, tá? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Deixa nos comentários o que você achou. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com as pessoas que você gostaria que também replicasse essa peça aqui.